Oi, eu sou a Bruna Bardini. Eu falo em nome da Unitá, Centro de Cultura Corporal. Essa live, ela vem dentro de uma série de lives chamada Caminhos de Parto. Ela é uma iniciativa do projeto Parto com Apoio e vem como uma entrega, um presente de conteúdo dentro do portal Universo Materno, que é outro projeto da Unitá, que se iniciou em tempos de pandemia, entendendo como que a gente poderia se colocar de modo a chegar nas mulheres, nas pessoas, informação acerca dos nossos serviços e também junto a isso a gente deu a mão para muitas mulheres, mães empreendedoras e também queremos muito incluir iniciativas de homens, de pais e enfim, de profissionais que prestam serviços para mulheres no período da gestação, parto, pós-parto, enfim, mães, famílias com crianças pequenas, entendendo que o valor dessas entregas acontecerem de dentro para dentro, né? Eu diria, de mães para mães, ou enfim, de pais. E para isso, hoje eu tenho uma presença especial, muito especial para mim, dentro da nossa história familiar, e eu vou contar um pouquinho daqui a pouco, porque envolve o nascimento do Caio, que é o meu sobrinho, filho da Carmela, minha irmã gêmea, minha sócia aqui da Unitá. E então eu vou chamar o Wesley Timana, ele é um obstetra daqui de Curitiba, que tem uma conduta muito sensível, um olhar muito aguçado, apurado para o processo de nascimento. E então a gente vai aprender um pouco com ele, principalmente sobre a história de vida dele profissional. Vou chamar o Wesley aqui para a gente começar nossa conversa. Já estou vendo algumas da Holanda. Chamei, Wesley. Bem-vindo! Tudo bem, Bruna? Como é que você tá? Tudo certo? Feliz por esse momento de Ai, troca. que bom, sim, super momento, super feliz eu também. Vou arrumar aqui. Eu Beleza. estou vendo vários holandos aqui chegando, a Cláudia, que foi nossa em comum, várias outras, a Arina, que mais está chegando aqui? A Cláudia, os Coisa boa, meninos. dos gêmeos. Ela participou da série Caminhos de Parto, acho que um mês atrás, né, Cláudia, querida? Trouxe Eu essa vi um pouquinho. contribuição. E é Legal. gostoso porque sempre tem alguns retornos, sempre tem alguém que fica super emocionado. E eu acho que essa troca é super bem-vinda, né, Wesley? E Muito aí me bem-vindo. ocorreu. E aí, por conta do portal Universo Materno, e essa semana de Crítica do Portal, e tu ter esse projeto voltado para os homens, né? E até tu pode falar Uhum. um pouquinho sobre Papo de Homem no Parto, que eu Sim, sim. adoro essa iniciativa, acho fantástica. E aí eu falei, Wesley, quem sabe a gente faz, tu entra como nosso parceiro lá no portal, e aí surgiu essa ideia da live. Então, eu fico bem grata por dedicar o teu tempo para estar um pouquinho aqui conosco. E essa série essa live vai ficar salva dentro do portal, e, enfim, de acesso para todo mundo, que a gente sabe que ao vivo não é todo mundo que consegue, né, Wesley? É A Nela verdade. está dizendo aqui que ela agradece também a tua presença, os Ah, comentários. obrigado. A nossa história aí, ela já começa já. E eu vou lembrar que eu tinha. No dia que a gente se conheceu, foi um dia bem emocionante, né? E uma coisa muito interessante, assim, eu gosto muito de imagem, né? Eu gosto muito de foto, de vídeo, essas coisas, eu gosto muito mesmo, porque elas trazem a nossa recordação, muita lembrança, assim, né? A gente tem as nossas lembranças, mas quando você vê lá um ano depois, 2, 3 anos depois, aquilo te refresca tanto, assim, a mente é tão gostoso, tão legal. Esses alguns dias, não faz tanto tempo, eu acabei mudando um tablet aqui e acabei encontrando uma foto que foi depois que eu saí do nascimento ali, que você estava com a Mela lá e tal. Eu coloquei uma fotinha, bati uma fotinho minha, assim, porque eu também estava bem cansado, né, do processo ali, porque ele é cansativo e é muito um sentimento junto, assim, né? É atenção, é tudo meio, tudo ao mesmo tempo, né? E parece que a gente não cansa tanto, claro, nunca vai cansar igual a mãe, né, no trabalho de parto, mas ele também desgasta bastante a gente. Mas a recompensa é tão grande, assim, né, no final, que essa emoção,
participar dessa hora, ela é muito legal, muito legal. E com vocês ainda mais ainda, né? Uma energia muito boa. Ontem eu estava conversando com a doutora Heloísa e a gente falando assim dessa energia, né? Parece que as pessoas elas vão atraindo assim, né? Essa energia ela meio que atrai, né? Os semelhantes assim, eles vão meio que se agregando. E é uma coisa Então, muito boa. até nesse sentido, eu falei com a Mela agorinha, fui lá buscar a chave da Mitá, porque eu vim para Mitá, e aí eu vou ser porta-voz dela aqui, né, para falar um pouquinho, né, que ela fala assim que ela assim considera que foi uma feliz surpresa te encontrar no plantão, né, porque a Mela estava Aham. no parto do segundo filho, e ela estava pela sorte. Aparentemente, na verdade, não existe coincidência, nem acaso, existe merecimento, né, e ela se sente muito feliz porque ela poderia ter caído nas mãos de qualquer plantonista, que poderia ser super cesarista, enfim, e ela sabia que ela tinha esses riscos, né, a correr, e aí foi muito interessante tudo, porque aí quando a gente te encontrou ali, e a gente estava ciente que tu poderia, que tu topava subir para a suíte de parto, né, porque foi uma coisa que eu me informei por telefone, quem era o plantonista e se subiria para o quarto. Na hora que a gente te encontrou, que eu te vi ali de barbinha e tudo, eu falei, ah, não, isso aí é outra energia ali, vai dar certo. E deu muito Foi muito bom. certo. Eu E me lembro disso. A Eu me Mela falou lembro. assim, que a tua presença veio para somar, né? Porque as pessoas têm um imaginário assim, o médico que fez o meu parto, né? E a gente, pela nossa trajetória histórica de partos, o nosso legado, né, dentro desse universo, de trazer o filho ao mundo, ele já era muito rico, muito fortalecido. A partir dos processos das irmãs, e aí os da Mela, anterior, os meus, e então a gente sabia muito bem o que a gente queria ali, né? A gente só não queria ser atrapalhada e o teu apoio foi muito importante. A Mela fala Muito assim que legal. veio muito para somar. Inclusive ela fala que tu doulou ela junto. Então a Mela teve a Tuane de doula, eu que na verdade foi a minha primeira doulagem, né? Extraoficial, porque foi da minha irmã, mas que foi incrível, porque até ela fala assim que eu acho muito legal, que ela fala que ela não sabe onde é que onde é que eu me apoiava para apoiar ela fisicamente. Aham. Então, foi uma alegria enorme. E aí, o Mário, né, o marido, porque o Mário só a presença do Mário já é muito confortante, fazer um elogio pro meu cunhado querido. E aí, tu chegou nessa cena do quadro, que a gente já estava vivenciando em casa, e muito para somar. Então, ela fala assim que ela sentia que a tua energia, a tua força de ancoramento naquele momento também fez muita diferença para ela. Ela queria contar com o teu apoio ali, né? E mesmo diante da Muito questão da legal. intervenção, porque também a gente como mulher tem que entender os nossos limites Sim. naquele momento, né? E da forma como tu conduziu, de uma forma muito respeitosa, muito amorosa, inclusive, né? Para entender que poderia fazer sentido ter algum outro apoio, né? No sentido da intervenção. E ela confiou muito em ti, né? E ela acreditou muito que poderia confiar. E de fato foi muito sutil a tua intervenção e apoiou muito. E ela é muito grata. Então, tu Ah, que faz parte legal. da nossa história e familiar, e a gente fica muito feliz por isso. Então, faz todo sentido Legal. que tu esteja aqui conversando, até as pessoas falam assim, ah, mas homem obstetra, né, nunca pariu, nunca vai parir, não sabe o que é isso de fato. E eu falo que tem homens que têm o seu feminino muito bem trabalhado, né, acredito que seja o teu caso, e acho que é muito uma missão de vida mesmo, né, porque de fato tu não sabe exatamente, nem nunca vai saber o que se passa ali, mas a tua conduta é extremamente respeitosa e muito empática com o processo da mulher. Né? Então, é muita Eu, gratidão mesmo por mim, pela minha família e por todas as mulheres que chegam ao teu encontro, né, para fazer essa preparação de pré-natal e o acompanhamento de parto, né. E eu quero saber agora da tua história, né. Eu quero que tu conte um pouquinho do teu é, caminho. Por que isso também, né, já para contextualizar? Porque quando uma mulher engravida, ou mesmo antes de engravidar, às vezes ela já está envolvida em pensar como é que vai ser esse caminho até o parto, né? E aí, para isso, a gente precisa fazer escolhas. Claro que às vezes a gente está limitado dentro do nosso cenário financeiro, isso acaba sendo uma questão, né? Mas, enfim, eu digo que parto é quantas vezes a gente tem na vida. Então, a gente tem que fazer bem feitas essas escolhas de quem estará conosco, né? Então, eu falo assim, quem que é essa mulher que vai chegar até o parto, de que forma que ela se preparou, e quem ela escolheu para se cercar, para estar lá dando esse amparo, esse suporte, né? Que seria um suporte bastidor, entendendo a mulher como protagonista, mas que faz toda a diferença para tudo que vai acontecer aham. na cena do parto, né?
sim. Então, quem é essa mulher que chega até lá e quem é essa pessoa que também está indo ao encontro dela? Quem é esse obstetra? Quem é essa obstetra? Enfim, qual o caminho que essa pessoa também percorreu para chegar ali? Que compreensão que ela tem desse processo, né? Então, acho super bonito contar um pouquinho da tua história. Vamos lá. Eu vou começar já, Bruna, por essa informação que você falou assim, e é bem isso, ele é homem. E é uma das primeiras coisas que eu falo para as pacientes, eu falo assim, olha, é, eu não, eu jamais vou passar por um parto normal, muito menos por uma cesárea, né? E talvez as pessoas que estejam próximas a você, elas vão tentar transmitir isso para você. Ah, porque eu tive um parto normal, porque eu tive uma cesárea, porque foi dessa maneira, porque foi daquela outra maneira. Geralmente as pessoas mais próximas, assim, né? Familiares, irmãos, amigos, assim, eles acabam tentando transmitir. E isso é uma coisa que desde o início a gente já precisa meio que ir fortalecendo. Porque não é porque aconteceu com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua melhor amiga, que vai acontecer com você também. Essa história que vai ser construída nessa gestação, ela é só tua, né? E a natureza, ela acaba seguindo e encontrando o seu caminho. E uma das coisas que as pessoas falam assim, mas precisa ter o médico, precisa ter o pediatra, precisa ter a doula, precisa ter todo mundo junto. Não precisa. O nascimento ele vai precisar da mãe e do filho, né? Um apoio principal super importante, o pai. As outras pessoas, elas vão formar essa rede de apoio, que infelizmente, com a tecnologia, com o Instagram, com informação na palma da mão, a gente precisa cada vez mais. Porque vem ao nosso encontro muita informação negativa o tempo todo, né? E isso acaba enfraquecendo as nossas decisões. Eu vejo que muita gente, muitos profissionais, muita gente da área da saúde trabalha em cima do medo. Né? Eles ficam trazendo medo para a mulher, medo para a gestante, medo, medo, medo o tempo todo. É medo, 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 medo. Né? E isso é tão ruim porque a gente já não sabe já o desfecho. A gente já não sabe Fica como é que vai pensando na ser. desgraça, né? Fica E pensando na fica pensando. desgraça do que já aconteceu, né? Fica pensando basicamente nessa maneira mesmo, né? Em situações ou desfechos negativos, que acaba, por uma situação difícil, né? O nosso cérebro ele acaba gravando essas informações negativas. Então, é uma das coisas também que eu sempre relembro as pessoas. O nosso cérebro, com uma forma de nos proteger, ele grava informação negativa muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E leva, então, de um segundo para a memória de longo prazo. Um segundo. Então, aquela pessoa que te falou alguma coisa ruim, é aquilo que vai ficar na tua cabeça. Se você viu uma notícia Agora eu estou ruim, é aqui aquilo que vai ficar na tua cabeça. pensando, agora eu estou pensando aqui, porque eu quero te trazer para a tua história, como é que foi esse teu caminho para chegar nessas histórias, nesses desfechos felizes ou não, que te conduziram para essa forma de conduta tua, profissional. Isso, você me chamou para essa live, eu estava começando a lembrar, assim, né, desde o início, né? E eu acho que a gente se perde no início do caminho já, no início do caminho. Quando a gente começa ou vai atender uma paciente, seja em qualquer área, tá bom, gente? Seja o médico, seja a enfermeira, seja a doula, quando você vai nesse primeiro encontro, nesse contato, geralmente você tende a vir livre, assim, esse primeiro encontro. E você vai com toda a cautela. É igual um relacionamento. Você vai encontrar essa pessoa e você vai com toda a cautela do mundo, porque você não quer ferir essa pessoa. Você quer que essa pessoa fique bem da mesma maneira que você também quer ficar bem. Então você vai aos pouquinhos sentindo essa relação. O grande problema é que o nosso cérebro ele é preguiçoso e ele tem uma tendência a mecanizar tudo. E isso já desde o início. Eu me lembro muito bem, assim, ó, eu fiz a parte da residência numa maternidade em Curitiba que tinha um volume muito grande de pacientes, muito grande mesmo, um volume muito grande. E é uma dos primeiros nascimentos que eu acompanhei, assim, né? Fiquei ali no meu cantinho, quietinho ali, numa sala bem pequena, e tinha uma paciente por volta dos 17 anos, jovem, primeiro nenê, e ela estava ali também numa situação assim de desespero, né? Ela começou a se agitar, começou a gritar, e uma das pessoas da sala, uma circulante da sala, uma técnica ali da sala, deu um grito, falou: "Não grita". E isso daí, assim, no meu ouvido entrou assim muito estranho, porque a gente estava ali para um momento bom, né? Um momento que muda a vida de qualquer pessoa, e aí você escuta um som muito estranho, não condizia com aquela cena ali, né? Em vez do apoio, ela teve uma agressão, né? E aquela agressão, ela me feriu também. O grande problema disso é que ela deu esse grito, beleza.
Daqui um pouco ela veio e deu mais um grito com essa paciente, né? E foi assim mesmo. E beleza, o neném nasceu e tal. E num outro parto, de novo eu escutei um grito. E num outro de novo. E assim por diante. E o grande problema disso é que se você não se atenta, lá no 10º grito, ele já não entra rasgando igual o primeiro. Ele já começa a fazer parte daquele ambiente teu. E daí Naturaliza, né? você naturaliza aquilo ali. Aham. E uma das coisas que para mim fez muito sentido e muita diferença é que é um hospital onde tem o serviço, tem os médicos acompanhando e tem enfermeira obstétrica também. E ali você conseguia perceber muito nítida essa diferença na avaliação. Me parecia, sempre me representa ainda, que na medicina é muito mais mecanizado, então atendimento muito mais de protocolo, e a, Uhum. e a enfermeira obstétrica ela fazia um lado muito mais humanizado mesmo. Ela guardava esse tempo, ela esperava a evolução desse nenê, né? E essa ansiedade ela se transmite. Então, num parto em que você estava mais tranquilo, você percebe que a evolução ela vai indo, a paciente vai se entregando, o neném vem descendo, né? Ele vem se insinuando. Diferente de uma situação em que você já chega nervoso, você traz ansiedade para o paciente, parece que meio que bloqueia tudo ali, né? E dá uma segurada em tudo nessa hora, né? E não é uma crítica. Eu acho que todo mundo precisa sempre rever os seus precisa sempre rever as coisas que a gente faz, né? Uma das maneiras mais fáceis da gente aprender é rever o que a gente está falando. Porque hoje, às vezes, pode ser que seja o mais correto, mas daqui a alguns anos pode ser que esteja completamente errado, né? E, infelizmente, essa Sai questão... igual que diz, né? Voltar, né? Falar e deixar voltar. Voltar. É, a gente tem que ver o que a gente está emanando, né? E Uhum. esse eu noto que é um problema muito sério, que é a mecanização. Então, uma das coisas que eu sempre procuro entender ou avaliar é como se fosse a primeira avaliação, sempre. Mesmo os pacientes que às vezes a gente já acompanha, dá alguma coisa diferente, a gente tem que parar, pensar, tá, beleza, vamos começar de novo aqui? Preciso rever isso, rever aquilo e tal, para a gente não deixar passar nada disso e não mecanizar isso, né? E essa foi uma maneira que eu encontrei de seguir o meu caminho, o meu trabalho, que hoje as pessoas percebem muito disso, elas percebem isso mesmo. E é uma coisa que eu prezo muito para isso, é essa atenção, porque infelizmente hoje a gente também não consegue mais atenção. É um mundo muito conectado, né? Então, da mesma maneira que a gente está aqui, chega uma mensagem, tem uma ligação, tem outra situação, então a gente não consegue se conectar mais com as pessoas, né? E a hora do nascimento, assim, a gente precisa disso. Precisa dessa Que legal entrega, que você disse. precisa se conectar. Que Precisa se legal que você conectar. falar, porque eu conheço essa tua conduta que tu está falando, mas eu nunca tinha visto tu falar sobre ela. E agora pensando a sensação é assim, como se cada contração fosse a primeira, assim, de fato, bem dentro disso que tu falou, né? Mesmo para ti, ela se revela ali no ato como se fosse a primeira contração, né? Muito É. lindo. Parabéns. E, Muito bom. e essa maneira, assim, às vezes, da gente... Não tem jeito, a gente às vezes precisa parar um pouquinho mesmo, voltar um pouquinho para trás e rever mesmo. E às vezes acontece, e a gente já passei com você por situações ali em que a gente não sabia o desfecho, teve situações que a gente passou ali o coração acelerado, né? Em alguns momentos, e por vezes que a gente não tem o controle, né? Esse é um outro problema também muito grande. O nosso cérebro ele tenta equalizar, né, todas as situações. Então a gente quer ter o controle de tudo, né? Parece meio que um pensamento americano, né? A gente quer ter meio que o controle de tudo, né? Fazer tudo de um jeito que dê certo assim, né? E o nascimento, ele é completamente fora disso, né? Você pode ter uma evolução rápida, você pode ter o rompimento da bolsa, você pode não ter nada, né? Nascer dentro da bolsa, né? Então, uma série de possibilidades, né? E isso, para a gente, para o nosso cérebro, é muito confuso. A gente sempre fica naquela preocupação. Esses tempos, uma colega falou assim, começou a atender partos, assim, e tal, uma colega que eu gosto bastante, assim, ela também tem uma serenidade, e ela falou assim, eu fico muito preocupada, eu fico ansiosa quando a paciente me fala, estou sentindo uma contração, me traz uma ansiedade muito grande, acho que esse neném já vai nascer, eu já quero ir lá avaliar, né? E uma das coisas que eu gosto de transmitir é assim, aguarde o tempo desse neném, né? Espera um pouquinho.
senão essa ansiedade você também vai acabar transmitindo. E a paciente percebe, isso vai influenciar também, né? A gente aguardar esse tempo, ele é primordial, ele é super importante. A gente precisa ter essa visão, né? E aí tem aquela coisa, o que que a gente controla e o que que a gente não controla, né? Por isso que eu acho que a mulher se cercar de quem pode apoiar ela, porque assim, independente do desfecho, a experiência pode ser muito positiva. Sim, Dentro sim, do que sim. é possível ser controlado, né? Entendendo, inclusive, parto humanizado, e eu não sei se para ti esse termo é interessante ou outro, mas enfim, que de fato a mulher tem o suporte para se sentir bem, até uma dolanda minha uma vez falou assim, nossa, eu tô me sentindo tão especial, porque é um dia realmente muito especial e muito marcante. Ela não pode ser tratada de qualquer maneira, ela precisa ser cercada, né? O ambiente dela tem que estar em condições de receber uma mulher que vai fazer todo o movimento para dentro de si mesma, né? E isso a gente tem como controlar, de alguma forma, né? As pessoas que estão ali Sim, ao redor dela, né? sim. Independente do que tem que acontecer, a Cláudia aqui é testemunha, né? Que está aqui na live. A Cláudia é um carinho super especial pela Cláudia, aí, desde a primeira consulta. Desde a primeira consulta. Que a Ah, Cláudia, só para contextualizar, que teve um desfecho que foi super tenso, né? Acho que a gente pode colocar dessa forma e a coisa foi se dando também, suavizando também o processo porque ali está entre vida e morte, né? É indiscutível e não tem nada que garante, né? Não tem como controlar sim, isso. Está é. assim. Nesse E no contexto, final assim, super né? feliz, né? Sim, sim. Nesse contexto, né, tão e mais importante é esse apoio. Ele é importante. A mulher tem mesmo que se sentir especial, porque ela é um ser especial, né? A gente, é uma fala aí já conhecida, a gente não inventou nenhuma maneira de vir ao mundo senão pelo organismo de uma mulher, pelo corpo de uma mulher, né? O que eu acredito muito, assim, Bruna, e até uma coisa que eu falo muito, há um tempo atrás um canal pediu para eu fazer um vídeo sobre parto domiciliar. E é uma coisa que eu também apoio. As pessoas falam, falam muito sobre parto domiciliar, existem as suas situações, mas se a gente voltar uns 60 anos atrás, a grande maioria, nossos pais, avós, nasceram a grande maioria em casa. Então, o parto, na sua grande maioria, não precisa de ninguém, não precisa mesmo, né? A nossa ideia, enquanto equipe de saúde, é estar pronta para atender nos momentos em que vai ser necessário, em que essa gestação vai ter um risco, esse trabalho de parto vai ter um risco para a mãe ou para o nenê, né? Eles têm que estar bem. E a gente já tem muitas coisas que auxiliam nesse processo, inclusive durante o pré-natal e durante o acompanhamento também, né? E o grande problema disso é que quando o nascimento ele virou hospitalocêntrico, a gente acabou indo para o hospital para nascer, porque a nossa sociedade agora entende que é mais seguro no hospital, a gente começou a perder o espaço da mulher. E esse é um problema muito grande. É uma coisa que também eu sempre falo nas primeiras consultas. Por quê? Porque quando a mulher ela entra no hospital, ela ganha uma pulseira. Ela ganha essa pulseira, vai estar lá um código de barras e ela vira um produto. E esse produto a gente carrega para cá, carrega para lá, carrega para cá, carrega para lá. Nasceu o nenê, ganhou mais uma pulseira, mais um produtinho ali. E aí esses dois produtos andam juntos, né? Foi-se embora, né? O grande problema disso é que quando a gente valoriza mais a equipe de saúde ou o médico em si, as pessoas falam assim, tal médico, tal pessoa tem que estar. Ela não tem que estar, quem tem que estar é o nenê e a mãe, né, nesse nascimento. E às vezes acontece, já não aconteceu da gente não chegar no nascimento? Acontece, porque o nascimento é assim. Quem precisa estar ali é a mulher e o nenê, né? E ele vai acontecer. Ele vai seguir seu caminho, né? E nesse Eu vou ver se eu processo, chamo a Ana para vir dar o relato dela, né? Porque nós dois não é, chegamos no parto dela, ela está no início do puerpério dela, né? E eu tá, acho que para ela, assim. E aí entra a questão do pré-natal mesmo, né, Wesley? Eu acho, porque com certeza ela carregou ali no processo dela tudo que ela, né, assim, ela aprendeu, todas as informações que ela recebeu, porque em geral, e eu acho que eu tenho que dizer isso, a maioria dos obstetras, eles falam, querida, cuide do seu enxoval, que é a parte de parto, quem cuida sou eu. E aí entra essa questão da hierarquia, né, que realmente desloca o papel da mulher. E eu acho isso muito sério, né?
e que não é o teu caso, né? Então, de fato, tu leva bastante informação, assim como a doula também, mas em geral é somente a doula, enfim, alguém que faz um suporte de fora, até porque a gente sabe que tem aquela coisa de plano de saúde, consulta de, sei lá, 15 minutos no máximo, né? Acho até que é menos. E como que vai levar a informação nesse tempo, né? Entra Não uma, tem sai como. outra. É, não tem como. E só para finalizar essa parte assim, ó, que é uma coisa que eu acho super importante, que é assim, então daí o nascimento ele virou hospitalar e a equipe de saúde ganhou muita atenção em cima disso e a mulher ficou num segundo plano. Só que o grande problema disso é assim, até para os pacientes que acompanham comigo, eu sempre falo, olha, eu acompanho muitos nascimentos, eu acabo em algumas situações assim, ficando bem emocionado mesmo, a gente lembra de muita coisa, mas eu nunca vou lembrar mais do que uma mulher, mais do que a mãe nessa hora. Nunca, não tem como. Não existe uma... Porque isso não vai mudar tanto a minha vida quanto vai mudar a vida dessa mulher ou desse casal, É a né? história de vida dela, né? Aliás, é o corpo dela, né? É o filho dela, é a família dela. É o corpo da mulher mesmo, né? E a obstetrícia, ela ficou muito mais marcada agora nessa questão de humanização, né? Que nas outras áreas da medicina também já se nota, já se percebe isso, mas é porque é uma área onde é muito importante. Se a gente acaba não respeitando essa mulher, a gente vai trazer muitos traumas, né? Situações aí bem complexas. Às vezes a mulher não quer engravidar de novo porque ela passou por uma situação terrível na primeira gestação. E não tem nem como a gente avaliar isso, né? Porque para a Ou gente até pode ela parecer que quer, Wesley, mas ela não se sente preparada nem emocionalmente. nem emocionalmente, né? E esse ponto também ele é muito importante para a gente perceber e a mulher também perceber que não é o médico que vai fazer o nascimento dela, que não é a doula que vai fazer o nascimento dela, é ela, né? É ela. Não E tem essa força terceirização, eu falo, né? Não se terceiriza a parte. não se terceiriza, né? Não tem jeito. É uma situação que vai muito mesmo do organismo da mulher, né? E, e da mesma maneira que a gente tem pessoas excelentes aí trabalhando nos hospitais e fazendo doulagem, a gente também tem pessoas que às vezes não vão se conectar com você, né? E eu acho que isso é uma coisa muito boa, assim, você ter essa conexão, você entender um pouco o lado do outro, conseguir se posicionar, né? E orientar também, né? Porque hoje, imagine, a gente tem aí Google, YouTube, e você consegue ir atrás de toda e qualquer informação. Você vai aí, você vai encontrar de tudo, né? Sabe muito mais que eu, sabe muito mais quem é super estudioso da área, né? Mas ainda assim não é humano, não tem esse contato, não tem esse vínculo, não tem esse apoio na hora. Não adianta nada. Você pode abrir teu celular lá e falar assim, ah, agora nessa hora eu preciso de um apoio, né? Não vai ser a mesma coisa. Precisa ter essa conexão, né? E geralmente essa conexão ela já começa antes. E nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa mesmo rever esse contato desde o início. Porque eu passei, até na minha formação também, eu passei num hospital aqui que atende alto risco, em Curitiba, e eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, era que tinha um salão inteiro com gestantes, muitas gestantes, e você entrava no consultório médico, tinha vários consultórios, assim, várias portinhas bem pequenas ali, tinha uma mesinha, um lugar para a mulher deitar, escutar o coraçãozinho, só que em cima dessa mesa tinha vários receituários com os pedidos já todos prontos. Todos prontos. A paciente entrava, você pegava, quantas semanas você tá? 24 semanas. 24 semanas é essa aqui, ó. Pegava essa pilha aqui, carimbava aqui, aqui. Era todos os exames, todas as coisas que tinha que fazer. Era tudo desse jeito, né? E para isso não precisa de um médico, não precisa uma pessoa ali. Você pode, uma máquina, ela vai lá e te transmite isso tudo, né? Não tem como fazer uma avaliação dessa maneira, né? A gente precisa, cada caso é um caso, tem a carga cultural, tem a carga emocional, né? De todas as situações. Você pode estar numa É meio fase da que receita de bolo daí, né? Aí qualquer receita de um boa. pega ali a receita e faz. Inclusive, eu acho que a gente aprende muito isso na faculdade, antes da gente ter experiência, acho que em qualquer área, né? A gente aprende mecanicamente primeiro, né? Para depois se tornar verdadeiramente um profissional, né? É bem isso. E ainda uma receita de bolo, né, Bruna? Se você tem uma receita de bolo, você vai fazer, ele pode dar errado. Ainda assim.
Sim, Imagine, totalmente. imagine com pessoas que têm cargas diferentes, né? Têm emoções diferentes. Às vezes você está num Cada momento da tua vida forno é que um é forno, maravilhoso. né? Você vai pôr o bolo naquele forno. Aquele forno é diferente do forno da vizinha, né? É, imagine você estar numa fase aí, às vezes, boa, estupenda da tua vida. Às vezes você não tá, às vezes você não tem um apoio, às vezes você está mais sozinha mesmo, né? Então tudo isso vai acabar influenciando. E aí, o grande problema em si da saúde, e é uma coisa que eu luto também, às vezes, para não cair nisso, é não fazer disso uma rotina, né? E até eu estava conversando agora, umas 2 semanas, depois que você me mandou essa mensagem para a gente fazer essa live, veio muitos questionamentos para mim, né? Ai, que Porque bom. antes, antes eu estava na faculdade, eu tinha muita ideia, durante a faculdade, ali na metade da faculdade, de ir para cirurgia do trauma. Gostava muito de cirurgia do trauma, do paciente politraumatizado mesmo, né? Chegava no pronto atendimento já assim, num caso mais crítico, ir para cirurgia e tal, essas coisas. Eu gostava muito. E aí depois acabou que me perdi um pouquinho o encanto ao ter mais contato com esse tipo de atendimento. E a obstetrícia foi subindo, foi ganhando mais ritmo aí, né? Porque a gente não tem o controle, eu acho que é a mesma ideia, assim, a gente não tem o controle sobre isso, né? Não tem, ele pode estar tudo bem e de uma hora para outra modificar tudo. E a gente tem um vínculo muito maior, né? A gente tem esse papel mesmo, o nosso papel ali, ele não é só técnico, né? Ele tem esse papel mesmo de apoio, de ser uma figura em que as pessoas tenham a confiança, porque isso é um grande problema também hoje em dia, porque como tem profissionais excelentes, também tem profissionais que a gente não tem como confiar, né? E aí a paciente escuta histórias e vai no médico e o médico fala alguma coisa para ela, ela pode ficar na dúvida. E aí a confiança não existe. E para essa hora a confiança ela é super importante, né? E tem uma coisa que é muito, o desencorajamento também que é feito. Eu fico pensando, quando tu falou em rotina, também tem essa questão da rotina do médico, né? Como que cada um leva a sua vida e o quanto cada um dá espaço também para o âmbito profissional para poder acordar de madrugada e lá atender um quadro por horas indeterminadas e tudo mais, né? Então, eu acho que isso acaba sendo uma questão que leva o profissional para ter certas condutas, né? Certa forma de trabalho. E aí, claro que aí ele, se ele é um médico que tem uma organização de agenda, que vai ter os dias de cesárea, chega lá no final, às vezes qualquer questão pode levar a paciente dele para o agendamento, né? Então, eu acho que isso acaba Sim. também aparecendo, né? Dentro desse olhar E, para o que é sustentável dentro da vida de cada um e o que é sustentável dentro da vida desse médico, né? Dessa pessoa que sim. se coloca a serviço, mas de que forma que ela se coloca a serviço, né? Uhum. E nesse sentido também, assim, o hospital em si, ele favorece muito, né, o nascimento por cesárea. Porque, digamos que cheguem agora na maternidade 10 gestantes bolsa rota. 10. Nem um número tão grande para gestantes de Curitiba, né? Dessas 10, algumas vão nascer agora à noite, algumas vão nascer na madrugada, algumas vão nascer só amanhã, algumas só no final da tarde amanhã, e assim por diante. Só que nesse período chegaram mais pacientes, né? E aí o sistema não comporta tudo isso. Não comporta, não tem como. Você vai lá, tem um plantonista atendendo, e aí tá chegando paciente. E agora É imagine que você precarização também, né? Entra a precarização do trabalho. entra mesmo. E aí imagina, chega essas mesmas 10 pacientes e as 10 querem cesárea. Até a noite resolveu-se tudo, né? Então até pro ambiente hospitalar, como ele funciona como uma pequena indústria, acaba que a cesárea, ela é, a paciente é meio que direcionada para cesárea. Aí que Ela eu chamo a pode, linha de produção, né? Ela entra, assim, tem todo um caminho ali que ela, a mulher chegou, ela se colocou dentro daquela linha ali, né? De funcionamento. linha de funcionamento. E Em cima da como, vontade dela, né? e como culturalmente a cesárea ela é ainda um pensamento muito forte no coletivo, a pessoa ela, às vezes não vai ou não busca outra informação. A gente, antes de começar a pandemia, a gente estava fazendo umas palestras para as pacientes já no início da gravidez. Porque a nossa ideia é que no início da gravidez a mulher ela tem o desejo de ter o parto e durante a gravidez ela vai perdendo isso porque as pessoas vão trazendo informações negativas e ela vai desconstruindo essa ideia. Ao invés de fortalecer, ela vai desconstruindo, né? E a nossa ideia era conversar já desde o início. E aí um casal, a gente acabou fazendo só uma palestra disso, e aí um casal ali com 12 semanas mais ou menos de gestação
e a gente falando sobre plano de parto e tal, e aí uma hora o esposo me interrompeu e falou assim, doutor, eu e minha esposa aqui, a gente está perdido, a gente não está entendendo. Eu falei, mas o que vocês não estão entendendo? O parto. Porque as pessoas que estão próximas a gente, todas fizeram cesárea. Todas. As nossas amigas, nossas famílias, os familiares, irmãos, todos fizeram cesárea. Ninguém Não foi para tem o parto. caminho da roça trilhado ali, não tem ninguém que passou com um facão na frente ali, né? Pra seguir. Não tinha ninguém. E você vê, e parece assim, a gente tem impressão, a gente como está mais voltado para essa área, a gente vê muito sobre parto. Mas para quem não está, é um mundo completamente diferente. E se você não vai atrás de informação, você não busca ela, dificilmente você vai entender mesmo, ou dificilmente vai apoiar isso, né? Então, não tem jeito. São passinhos de formiga aí, né? Mas aos pouquinhos as coisas vão cada vez mais melhorando, assim, né? Noto muito que a juventude veio com muita mudança, assim mesmo, né? A gente ainda tem muito, em ambiente hospitalar, aquele médico que ele já tem uma idade já um pouco mais avançada, tem uma mente mais fechada, assim, que é difícil de lidar de trabalhar, e uma mente muito mais jovem que já é mais conectada, já sabe dessas mudanças, ela apoia, né? Então ela está muito mais voltada também para a ideia do nascimento e o parto e esse cuidado da mulher de uma maneira geral, né? A gente tem aí algumas coisas que eram absurdas, né? Por exemplo, o exame de toque em cada consulta. Se fazia o exame de toque em cada consulta. E às Não vezes faz sentido. eu até uma vez eu fui questionado assim, porque uma paciente ela veio para emergência quando eu estava na residência, ela veio para emergência com uma queixa que não era obstétrica de nascimento, e aí eu avaliei ela em outro sentido, e aí a minha chefe falou assim, tá aí, quanto que é o tal de dilatação? Eu falei, não sei, não fiz o toque. Não era a queixa dela, não era o motivo dela estar ali, né? E parece que ficou um negócio tão automático que o médico ele tem que ir lá e enfiar o dedo, né? Tem E que eu, rotular, e, né? tá enraizado. E eu falo assim, você vai lá e enfia o dedo porque não é no teu. Se fosse no teu, você ia pensar muito mais antes de falar, será que precisa mesmo, né? E às E até no vezes, caso em si, né? Pô, o cara oi? não fez nada, né? Aquela atuação mais hipoativa, né? O cara não fez nada, né? Tem, às vezes a gente escuta até essa semana, escutei assim, mas ninguém vai segurar o meu nenê? Ninguém vai Já fazer disse nada, igual. ela tá gritando, aí ninguém vai fazer nada para resolver fazer nascer logo essa criança, né? Pois é. E aí também a gente entra num outro ponto que é bem legal também, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a sociedade repreendendo a gente, né? Então, essa questão do vocalizar é um ponto bem, bem crucial, assim. E desde pequenininho a gente já tem essa tendência. Então, quando a gente é criança, a música pra gente ela é muito importante para todo mundo. Toca uma música, você vê lá o nenê, ele já começa. Ele começa a dançar, ele começa a chacoalhar o corpo. Essa musicalidade pra gente ela é muito boa. E aí a criança vai crescendo, a gente vai crescendo e você continua gostando da música e de dançar. Só que conforme você fica um pouquinho maior, as pessoas começam a rir de você. Toca a música e você dança. E aí a pessoa já, olha ali, tá dançando, né? E aí começa a inibir a criança, né? A sociedade ela tem muito de nos inibir. E em todos Até os em relação ao sentidos. corpo em si também, né? Em relação a O mostrar o corpo, né? corpo, Eu claro, em vejo meu filho de relação ao 5 corpo. anos, ele já não quer mais tirar a calça e a cueca para trocar na frente das pessoas. Agora só pode ser É. assim. Em relação ao tudo é meio cultural mesmo, né? E isso na hora do nascimento, a gente precisa entender que a gente tem que ter esse desprendimento mesmo. Você vai estar às vezes lá seminua ou nua, né? Em posições que muitas vezes a gente não assume, que eu até falo, você tem que treinar essas posições. Em casa você tem que ficar em posições diferentes mesmo, porque senão você vai se sentir mal, né? Você não vai conseguir se soltar para essa hora. E na hora não dá para Incluir no você seu treinar. repertório, né? Eu falo, incluir no seu repertório de movimento, né? Na sua De mobilidade. movimento. A memória corporal ela é muito importante, né? A gente tem uma memória corporal é super importante. E não tem jeito, se você não faz, você nem vai lembrar na hora, né? Então é Né? bom E eu digo você. até que é como uma dancidade mesmo, né? É como uma dança, porque não é uma coisa estática, estanque, né? Agora isso, Aham, agora realmente é algo que é do se mover mesmo, né? você se Que mover. pode ser muito fluido, né? E E que é você. importante, que apoia verdadeiramente o processo da E, fluidez do parto, né?
Fluidez. Nossa, a palavra é muito boa. Fluidez, adorei. Essa fluidez do parto, assim mesmo. Você vai encontrando, né? Você aos pouquinhos vai se encontrando, vai percebendo, vai sentindo esse trabalho de parto, essas contrações, né? E nesse instante, você fazer o que você sentir à vontade, né? A posição que você se sente melhor, tá no banho, tá agachada, tá levantando, abaixando, tá deitada, tá de lado, a maneira que você se sente mais confortável. E quer Como disse uma gritar? Holanda minha, assim, eu me sentia um bebê, parecia que eu estava engatinhando, né? E às vezes aos olhos Sim, dos outros, a mulher ela pode mesmo ficar inibida, né? Nossa, fica, parecia fica. uma doida. É. E nesse sentido, o grito, né, ou a vocalização dessa hora, eu vejo mulher que tem muito mais força na hora do grito. E até para mim, por exemplo, assim, eu vejo, eu nunca levantei muito peso, né, Bruna? Meus braços são fininhos aqui, pequenininhos. Mas imagine lá, eu vejo o pessoal na academia, aquele pessoal que faz arremesso de peso, eles gritam na hora. Eles gritam, não é? O Eles tenista, né? vocalizam. Vocalizam. E por que que a mulher tem que ser inibida nesse momento, né? E algumas vezes a gente percebe que isso é tão forte na mulher que ela mesmo não se sente bem. Ela não se sente bem de fazer isso. Ela se sente incomodando, né? E é tão importante, é tão legal quando ela se conecta, quando ela vê assim, não importa, é a minha hora, é o meu momento, é eu e o meu nenê, estamos conectados aqui e assim vai ser, né? E quem E está aí do eu acho que lado. agora tu podia falar sobre a presença da doula. A doula entra nisso tudo, né? Eu vou, já vou falar, já vou jogar duas numa só. O pai e a doula, né? Que são dois apoios principais e fundamentais para essa hora, né? A doula tem um papel muito grande, a gente já sabe disso, serviços que têm acompanhamento ali de enfermeira ou de doula aumentam a chance de parto. Então eu sempre falo, se o teu médico apoia você ter um parto normal, certamente ele vai indicar uma doula, certamente. Porque ele sabe que isso fortalece e aumenta a chance de parto, né? Então se ele está te apoiando nisso, certamente ele vai te indicar e vai te trazer essas informações também, né? Mas E contado nos dedos, né, Wesley? Os contados nos obstetras. dedos, né? São contados nos dedos. E geralmente a pessoa que da saúde que ela vai te apoiar, ela não vai ter medo das informações, né? Porque as informações elas evoluem muito, a gente tem muita informação nova o tempo todo, a gente tem estudos saindo o tempo todo, inclusive em relação a essa área, né? E tenho certeza que ele vai te apoiar, e eu gosto muito, sim, eu tenho pacientes que eu falo que elas me ensinam demais. Elas trazem artigo, elas trazem novidade, eu falo, olha, isso eu não vi ainda, preciso ver. Mas vamos lá, né? E isso é muito bom, essa troca é muito boa. E a doula também, você precisa de uma conexão. Precisa de uma conexão. Né? Da mesma maneira que existem médicos que são ótimos e médicos que não são tão bons, da mesma maneira existem doulas que são sensacionais e talvez tenham doulas que você não se adapte, que não deu ali, né? Não teve aquele Pelo vínculo. perfil, né? Pelo temperamento. É, e tudo isso conta, né? Eu sempre falo assim, olha, eu indico doula, daí eu falo de você, né, Bruno? Eu falo assim, olha, eu indico a Bruna, e eu tenho certeza assim, ó, se ela te mandar um áudio, você já vai relaxar só no áudio dela, porque ela fala com calma, ela transmite essa energia na voz dela, né? E é bem Ah, é calmo. bem gostoso isso. Essa semana eu recebi uma gestante, não é gestante, é tentante ainda, que ela falou assim, nossa, Bruna, eu me emocionei demais com o teu áudio. É, Chorei, esse áudio de 8 minutos aqui que você fez para mim. Fiquei super feliz, né? legal, legal. Olha que legal isso, Bruna. E olha que interessante que essas energias, essas situações, elas são tão importantes que a gente tem um outro personagem que não gosta muito de mostrar essas energias, que geralmente é o homem, né? E aí a gente vai nesse apoio, tendo a doula e o pai junto, o esposo junto nessa hora, um apoio maior ainda. É a mesma coisa que eu chegar, digamos, eu até brinco, a gente chega num shopping ali, num shopping novo. Você entra naquela porta ali e você não conhece nada. Você fala, caramba, eu preciso ir lá, daí você já meio que dá uma baixada assim, né? E aí, tá, vou procurar aqui onde é que é, daí, vou perguntar aqui para alguém e você chega lá. Se você chega com mais pessoas, o teu instinto de coletividade, ele te leva muito mais rápido, muito mais rápido. Você chega, já fala, não, onde é que é? Já pergunta aqui, as pessoas já vão indo, tá todo mundo naquele mesmo caminho. Então esse apoio Legal. ele é bem importante, né? Essa coletividade, assim, ela é muito importante. Até porque na hora da dor, você pode sozinha se fortalecer,
Tem gente que na hora da dor fica muito forte e tem gente que não. Eu, por exemplo, na hora da dor, eu me retraio muito mesmo, né? E vai muito de pessoa. E às vezes para A gente sair o fica, em geral, presencial, muito vulnerável, né? A mulher, ela tá ali numa fica, situação que realmente ela é desconhecida e ela sim. fica muito vulnerável. Fica vulnerável mesmo, em todos os sentidos, né? E às vezes você está com pessoas que você não conhece, um ambiente que às vezes ele é totalmente frio, né? Não tem um, um Centro contato ali, obstétrico né? em geral, né? É aquela maca esquisitinha, aquele monte de equipamento, aquela luz forte, gente chegando. É Eu indiscutível comparo, isso, né? Não é acolhedor, né? não, eu comparo aqueles filmes de ET, assim, né? Que a pessoa foi abduzida, porque daí tá você com uma roupinha, assim, com um aventalzinho, aquelas luzes fortes, todo mundo de máscara, touca e roupa de cor diferente, né? Você fica assim, caramba, onde é que eu tô, né? É bem ruim. Bem isso. É, assim, aquele estranhamento consigo própria, né? Eu tô aqui, que é isso que tá rolando, né? E o pai também, a gente já tem trabalhado muito o pai desde o início, e a gente traz aí o Papo de Homem no Parto, e é uma ideia também a se fortalecer muito, porque eu noto muito esse desejo dos pais estarem junto, de apoiar essa hora também. E eles têm trazido muito desse respeito, né? Antigamente a gente não tinha o pai muito próximo. Eu lembro do meu pai, assim, a gente tem uma imagem um pouco mais séria, né? Mais distante, assim, né? Eles amavam, a gente amavam, né? Ele queria dizer eu te amo, queria abraçar, mas era mais retraído, assim, né? E hoje não. A nossa educação ela está convergindo, né, para que os homens estejam presentes, para que eles estejam atuantes. E os estudos também já mostram isso. O pai que ele está junto, que ele está apoiando, que ele está cuidando, que ele está ali presente na vida do filho dele, o nível de ocitocina dele sobe. Sobe, né? Ele sobe a níveis comparáveis ao da mulher. E ele nem pariu. Então Ó, a é Carol tá algo que faz dizendo aqui, diferença. ó, meu marido participou do Papo de Homem no Ah, Pato com essa e fez muita diferença. Ele que é legal. muito Que querido. legal. É uma abordagem um pouquinho diferente. A gente fala que para falar com homem a gente tem que fazer um pouquinho mais animado, né? Porque senão eles dormem. Mas eu, mas eu tenho notado que eles gostam de participar mesmo. E volta e meia eu recebo mensagem dos pais, dos homens, né? Dizendo que querem participar do grupo, querem contar a experiência deles. E isso é muito gratificante, muito legal. E isso faz muita diferença também. Muita diferença. É, e até eu estava falando sobre isso na live anterior, porque teve a participação do Diego, que é o marido, né? Uhum. Da Dani, que fizeram um relato juntos daí. E aí eu estava falando que muitas vezes o homem nem reconhece qual é o seu lugar ali na cena do parto, né? Porque por muito tempo, de fato, era um evento muito feminino, Uhum. completamente feminino. E mesmo aí dentro do hospital, aí muitas vezes nem tinha um espaço. O meu pai não participou, não acompanhou o É. nascimento, nenhuma das filhas. Minha mãe teve 4 gestações. Eu gêmea ainda, né? Ele não presenciou nenhuma, não era espaço para ele, né? Então, se eu pensar assim, há muito pouco tempo atrás, não tinha de fato lugar do homem. Ou também o homem não sabia como se colocar diante disso. Também, né? Eu acho Sim, que aí sim. junta tudo. Até eu gostaria de saber como é que foi a tua experiência de nascimento da tua filha. Se puder contar rapidinho. É. Eu acho que muito da minha mudança também assim de pensamento foi o nascimento da Alice, Uhum. porque a mulher ela já vem ao mundo com uma série de restrições já, né? Ela vem com uma série de bloqueios assim já. E eu acho que muito do meu pensamento assim é para que as mulheres no geral e a Alice também vá se incluindo nisso, né? De ter um fortalecimento, né? Nesse sentido e e o meu papel foi de pai, eu nem participei mesmo, eu não fiz acompanhamento do pré-natal, não foi, não fiz o papel de médico. A minha ideia era ficar mesmo como pai e acho que esse é o meu papel mesmo, né? E tá ali para apoiar é muito importante. Esse apoio das pessoas que são próximas a gente, eles fazem muita diferença, muito mesmo. E eu noto muito isso dos pais estarem cada vez mais presentes, apoiando as esposas nas decisões. E agora até eu tive um nascimento no domingo em que o pai assim foi muito. Ele me confessou assim, olha, eu não aguento, eu não estava aguentando ver ela com dor. E era uma coisa minha mesmo. Eu sei que é minha, assim, eu sei que eu não queria atrapalhá-la em relação a isso. E toda vez que a gente falava com ele, ele não, continua firme, vamos. E essa às vezes é uma coisa que a gente às vezes percebe.
teve uma situação em que a mãe da paciente acompanhou ela no início do trabalho de parto até a esposa chegar, e essa avó, né, do nenê, ela falou para mim assim, nossa, doutor, foi horrível, ela teve muita dor, eu achei que ela não ia aguentar. E para a paciente, o relato dela, meu Deus, foi maravilhoso. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, né? Porque quem não está passando por aquilo ali tem uma visão completamente diferente, né? E a gente precisa mesmo saber como aquela mulher está e apoiar ela na decisão dela, né? Não é a nossa decisão, é a decisão da mulher, né? Perfeito. Eu começo a falar, não paro mais, né, Bruno? Eu sou muito Não, legal. está escapando. Eu queria saber mais detalhes da tua história. Ai, Como é que ai. foi o nascimento da tua filha, assim? Como é que foi a experiência para ti com o pai, né, no caso? Foi Mais muito legal, detalhes. foi muito legal. Eu sou bem próximo, assim, a Alice e, foi uma mudança completamente, assim, eu acho que da hora que o neném nasce, assim, até a gente, acho que pro homem em si, essa chave ela muda ali no nascimento, pelo menos, né, para mim, acho que foi nessa hora. Na hora que você vê, que você pega, assim, a gente percebe essa mudança, né? Como que essa mudança, ela acho que é a hora que cai a ficha, assim, né? Porque a gente fica sempre, ai, que horas que vai cair essa ficha, que horas vai cair essa ficha, né? E vem a lágrima, e vem tudo, e você não consegue se segurar. E dá vontade de segurar e não largar mais, né? Até falo que essa sensação, assim, às vezes, esse instinto nosso, né? De ter ele perto e não soltar mais, ele vem nessa hora, tudo junto, assim. Parece para mim, É uma nesse coisa momento, muito né? bicho, né? É É muito bicho, né? bicho. Aham, e é isso mesmo. Eu até falo assim, eu brinco até que você vê um cachorrinho quando nasce, né? A cachorrinha assim não deixa que ninguém chegue perto, né? Não quer que ninguém pegue. A gente também tem essa mesma sensação, assim, De proteção, né? proteção. E tem sempre aquele protocolo hospitalar de tirar o nenê, né? O nenê passa 9 meses dentro da barriga da mãe, entre o pai e a mãe ali, nasceu o nenê, querem tirar, né? Quer desgrudar. E em tudo, na criação também, né? Quer que o neném vá pro E tu, berço, né? Já monta o berço. e tu precisou atuar nesse sentido, no parto? Dizer, não, fica, a gente, assim, do que era prioritário para vocês dentro do plano de parto, assim? Tu Pra considera que tu gente, precisou atuar como um pai, no caso, para garantir o que era importante para vocês? sim. A gente tem, não só no nascimento da Alice, mas o que eu vejo muito, assim, para a maioria dos nascimentos, sabe? As pessoas perguntam assim, me indica uma maternidade. Difícil a gente conseguir indicar uma que vai sair tudo da maneira que você acredita aí. Precisa muito que você tenha essa coletividade, que você tenha pessoas que te apoiem, que você tenha teu esposo sabendo as coisas que você deseja, para que as coisas vão da maneira mais próxima ao que você quer, né? Mas infelizmente não tem jeito, é uma briga assim em todos os lugares, em todos os âmbitos, mesmo nos lugares onde mais se dizem, assim a gente ainda acaba passando por situações que às vezes não são o ideal ou que às vezes acaba sempre acontecendo um desrespeito em relação à mulher. Isso é bem triste, é uma coisa que volta e meia me preocupa, assim, sabe? Sim. E aí, então, acaba entrando na questão da transdisciplinariedade das equipes, né? Talvez tu pudesse falar um pouquinho em relação a isso. Sim, isso seria uma coisa sensacional, sabe, Bruna? O que eu vejo, assim, é que às vezes você tá... até tinha uma maternidade em Curitiba que eu fazia uma palestra, sempre fazia palestra no sábado, e eu falava primeiro e na sequência eu falava o pediatra. E o pediatra ele tinha um discurso completamente diferente do meu. As pacientes, elas vinham, elas mandavam mensagem, mandavam um direct aqui no Instagram, elas falavam, nossa, foi completamente ao contrário. E, e isso acontece no parto também, porque daí a gente fala de tudo isso, e aí vem alguém com uma mentalidade diferente, ou com um pensamento diferente, e vai num outro Não rumo. estão falando a mesma língua, né? Não está falando a mesma língua. E aí o paciente também fica perdido, né? A mulher também fica perdido, né? E aí isso é super importante. Quanto mais a gente tem essa consciência Alinhamento, né? mesmo, um alinhamento, desde Alinhamento, a né? própria paciente, dela estar disposta a isso, o marido apoiando, a doula junto, o médico também, a enfermeira, o pediatra, e em alguns casos eu falo até o anestesista faz Sim, diferença, até o sim. anestesista. Em Eu já algumas acompanhei situações, anestesistas muito maravilhosos. anestesistas maravilhosos, em que
ajudou muito, e a anestesia também, o contrário, que deu uma diminuída em tudo ali, assim, que as coisas saíram do eixo naquela hora, né? E até nisso, que aqui a gente ainda não tem, mas em São Paulo a gente já tem já equipes em que conta com anestesista, com fisioterapeuta. A nossa ideia é que aos poucos a gente também vá crescendo dessa maneira, né? Que a mulher possa ter isso, que ela possa ter o direito de escolher quem vai estar próximo em todos os âmbitos, em todos os âmbitos. É necessário, é importante e é uma diferença mesmo para esse atendimento cada vez mais próximo das pessoas, porque ele tem que ser individualizado. Não dá para tratar todas as gestantes iguais, porque as pessoas não são iguais e as gestações também não vão ser iguais, né? Wesley, eu queria conversar mais muito tempo contigo, mas o nosso tempo está acabando, faltam 3 minutinhos só. Só isso que você Tá falou bom. agora, nossa, queria muito continuar. Mas enfim, eu acho que a gente está encerrando agora, né? Bem no finzinho mesmo, e queria que tu deixasse, enfim, falar, se tivesse uma sala de fechamento, algo que tu gostaria de deixar, né? Eu adorei teu convite. Espero poder fazer mais. A gente pode fazer mais live. A gente está aí no Outubro Rosa, que é um mês que as pessoas se mobilizam muito. Eu gosto muito dessas promoções, assim, de live, essas coisas até eu não faço muito, mas eu gosto muito, apoio bastante, porque é informação e geralmente quem se presta a falar não vai trazer mentiras, né? Vai trazer verdades. E apoio muito, acho que é super importante mesmo. E a minha mensagem, assim, é que vocês aproveitem, né? Se você está gestante, se você já está no puerpério, que você aproveite. Aproveite ao máximo tudo que você conseguir. Tudo, tudo. Aquele momento que você não está bem, aquele momento que você está bem, aquele momento que você precisa falar com alguém, aproveite. Porque vai passar rápido e ele passa voando, né? E quando a gente vê, a gente só vê os filhos assim já grandes, já fala, caramba, como tá grande, né? E a gente, às vezes, sempre fica uma sensação, será que eu aproveitei tudo? Né? Então, aproveite ao máximo mesmo. O nascimento também, se entregue para essa hora, que é algo muito importante e que muda completamente a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E eu falo assim, que a gente faça as nossas escolhas por amor e não por medo, né? Eu acho que a gente, de Isso. fato, a gente faça escolhas bem conscientes e que conforte no nosso coração para a gente poder fazer o nosso caminho de vida, né? Né? Sem ter questões, né? Que nos colocam numa condição que não é agradável, né? Então, que a gente possa se habitar da melhor forma possível, né? E viver as experiências com a melhor qualidade e intensidade que elas merecem ser vividas. E o parto é um desses momentos, né? Mais incríveis que uma família pode viver, né? Então, muito grata, Wesley, pela tua participação. Que venha, a Tayana botou ali a live 2, que venha a próxima, então, para estar conosco, Vamos fazer contribuindo. live. Vamos fazer live e vamos fazer o papo de homem no parto aí. Trazer esses homens também para participar aí, para a gente rir um pouquinho lá também e levar informações também para eles. Hoje mesmo eu tive uma reunião de doulagem que a gestante falou assim, ó, meu marido, ele não tem vontade de acompanhar, ele acha que ele não vai me apoiar. Falei, então vamos para a próxima reunião, quero que ele esteja junto. Eu acho que ele vai mudar Isso. a posição dele. Show de Então é bola. isso, Wesley. Então seguimos, né? Obrigadão. Parabéns Obrigadão. por esse seu trabalho, que é muito maravilhoso. Você Só também. agradeço Te a admiro atenção. muito. Admiro muito. Adorei conhecer a Unitá também, né? Ali um pouquinho antes da pandemia, né? Foi muito legal. E continuem, não parem. É super importante para as mulheres esse apoio aí. E quanto mais a gente vai fazendo, mais a maré vai subindo, os barquinhos vão subindo, todo mundo junto. Todo mundo recebendo informação aí, crescendo junto. Beijinho. Tá bom? Obrigadão. Beijo, se Abraço. cuida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau para todo mundo. Obrigado pelas participações.